Jesus, muito obrigado por esse momento que nós estamos tendo como igreja. Obrigado por isso que nós vivemos nesse momento de adoração. O Senhor é um Deus bom, o Senhor mostrou um pouco do seu poder, o Senhor se revelou a nós. E que nós venhamos entender cada vez mais o nosso papel e a nossa missão aqui. Então abra os nossos olhos, o nosso coração, e que não tenha nenhuma distração. Que nós venhamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer nesta noite e quer falar a nós. Amém? E amém. Vai precisar de um negocinho, Matheus? Eu sou pregador das antigas, tá? Eu sou pregador de rua, então eu tenho folhinha. O Júnior vem tudo com tecnologia, eu aposto com o iPad, eu sou da folha ainda. Pregador de praça. Eu não consigo. Eita. Vamos lá. Nós temos visto e ouvido nesses domingos muito sobre a idolatria. No primeiro domingo, o Matheus trouxe uma introdução para nós. Quem estava aqui no primeiro domingo? Levanta a mão aí. Vocês lembram da mensagem? Quem estava aí? Não estava? Quem não estava, pode ouvir no Spotify e no YouTube lá a mensagem para se familiarizar com o tema. Nesse primeiro domingo, o Matheus apresentou de forma muito clara como a idolatria vem no nosso coração e nas nossas intenções mais profundas nós criamos certos ídolos. Então eu e você, nas nossas mais intenções do coração, a gente tem o poder de criar ídolos. Ele falou muito que o coração é uma máquina que constrói ídolos. E o Júnior, na segunda mensagem, ele veio trazer os altares desses ídolos que nós construímos. Então nós descobrimos que nós construímos ídolos, levantamos altares para esses ídolos, ou seja, se tem altar, tem adoração. Concordam comigo? Então o que nós vemos nessa linha? Que nós construímos ídolos, levantamos altares e agora nós estamos adorando esses ídolos. Então o tema que eu quero falar com vocês hoje é o peso do que adoramos. Você se torna aquilo que adora. Amém? Todo mundo comigo aqui? A idolatria na nossa vida, ela começa muito cedo. Mesmo se a gente perceber, começa muito cedo. Eu tenho um marco na minha vida que acho que alguns aqui vão lembrar, passaram por isso também. Quem aqui lembra do Michael Jackson? Ele é o nosso ídolo pop. Todo mundo reconhece o Michael Jackson como um grande ídolo pop, o ídolo da música. E eu me lembro de um marco que em 2009 foi a morte desse tal ídolo pop. Eu era criança, tinha uns 10 anos, mas eu lembro que isso parou o mundo. Alguém lembra ou só eu estava nessa época aí? Só eu estava nessa... Vocês lembram da morte do Michael Jackson, né? Não? Elisângela. E nós colocamos ele como um grande ídolo nosso. A nação inteira. Eu lembro de pessoas chorando desesperadamente quando ele morreu. As mulheres se jogando no chão, chorando como se tivesse perdido parte de si. E o Michael Jackson, aquele gritinho dele, ele encantou o mundo todo. Então é muito interessante como desde o começo nós já estamos familiarizados a ter ídolos. Só que a gente acha normal. Caramba, ele é um ídolo do pop, então todo mundo tem um ídolo. Ídolo do pop, do samba, do rock. E cristão, será que nós temos ídolos também? Sim. E na minha adolescência, na minha infância, eu também descobri que tinha ídolos no meio gospel. Eu comecei a tocar guitarra por conta de uma banda específica. O nome dessa banda é Oficina G3. Alguém aqui conhece Oficina G3? Turma do rock antigo, rock gospel. A apóstola não gosta de rock. Turma do rock e tal. Eu comecei a tocar guitarra porque nessa banda tinha um guitarrista que, ele era sensacional, cara. Pensa num guitarrista, fritava aquele rock and roll. E eu, como assim? Tem isso na igreja também, rock and roll? Me apaixonei, foi paixão de primeira vista. Que guitarrista maravilhoso. Daí eu comecei a aprender e eu queria ser como esse cara, o Juninho Afran. Então, no meio gospel, eu descobri que também tinha ídolos. E esse foi o meu ídolo que me levou até este lugar. E na arte, na música, entretenimento, tudo nós temos ídolos. Se nós pararmos para analisar todas as áreas da nossa sociedade, sempre tem um ídolo que está em proeminência. Eu gosto muito de lembrar de um livro que eu li que é As 7 Montanhas, que ele deixa bem claro essa parada. Ele divide 7 montes, e esses 7 montes é como se cada um deles fosse governados por um ídolo. O primeiro monte é a religião. Segundo monte, família. Terceiro, educação. Quarto, governo. Quinto, a mídia. O sexto, artes e entretenimento. E o sétimo, negócios e economia. Então é como se toda a nossa geração girasse em torno disso. Da religião,
família, entretenimento, arte, e cada uma dessas áreas tem os seus ídolos, tem os seus deuses. E a igreja por si só, ela se absteu disso. Porque não, a arte é do diabo, não vamos mexer na arte. Daí levanta-se o quê? Os ídolos pop. Então eles fazem músicas, nós consumimos essa música porque a gente não tem pessoas nossas fazendo isso. Seja na televisão e tudo mais, a gente deu muito lugar para Satanás nessas áreas. Vocês concordam comigo? Eu sou da época que não podia assistir televisão, não podia usar shorts. E como a gente não estava na televisão, o que Satanás falou? É tudo minha. E hoje a gente reclama. Ah, só passa coisa errada na televisão. Por quê? Porque a gente deu lugar para isso. E hoje tem pessoas, governos, governando sobre estes lugares. Certo? Só que lá em Deuteronômio, esse livro vai trazer como é importante nós destronarmos esses ídolos dessas áreas. Ele vai falar lá, vocês já devem ter lido isso, mas a gente passa batido. Os heteus, jebuseus, tal. Vocês lembram desse texto? Josué teve que tirar esses 7 povos conforme ele foi avançando na terra. Só que nós vemos negligenciando essas coisas. Então nós podemos ver que a idolatria está em todas as áreas da nossa sociedade. Mas no meio disso tudo eu pergunto para vocês, podemos ter pessoas para seguir? Porque fica meio criterioso, eu não posso seguir, não posso isso aqui, o que eu vou fazer agora? Posso ter pessoas a seguir? Sim, mas nós precisamos entender uma diferença entre referência e ídolos. Porque muitas vezes as pessoas que são para ser as nossas referências, nós colocamos elas como ídolos. Vou explicar de forma mais simples. Vamos supor que a Jaque quer chegar ali na Praça da City. Eu vou falar para ela, você vai reto aqui a rua, tá entendendo, né? Anicute, retinho, tudo aqui. Daí você vai pegar a direita, quando você encontrar a Padaria City, você vira a direita e vai reto que você vai estar no Jardim City já, certo? Todo mundo comigo? Então eu usei a Padaria City como um ponto de referência para ela chegar onde ela queria, que era o parque lá da City. Então o ponto final da trajetória dela não era a Padaria City, só era um ponto de referência. Então ela olhou esse ponto de referência para chegar onde ela queria. Só que os ídolos, neles em si, você chega só neles. Você não chega num algo a mais. Na Bíblia nós vemos lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo falando, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então aí nós já podemos ter uma referência, sede meus imitadores. Mas não termina só nele. Ele se usa como referência. Imite a mim como eu imito Cristo. E nós vemos nessa era, nessa geração, que pessoas se colocam no lugar de evidência para falar, seja igual eu, caminhe igual a mim. Isso são os ídolos. Concordam comigo? Dito isso, nós temos hoje algo que tem pegado minha orelha, meus ouvidos, e eu sempre que eu vejo essas coisas eu fico meio angustiado, que eu não sei como começou, mas hoje é tão normal que a gente nem cancela mais, vamos dizer assim, cancelar. Quem aqui tem mais de 20 anos? Levanta a mão. Ó, só velho aqui hoje, hein? Apóstolo, você teve chá revelação quando você nasceu? Apóstolo, você teve mêsversário? Lembra? Você lembra do seu mêsversário? Elisângela, você teve chá revelação? Vamos ver se é menina ou menino. Teve? Vocês percebem que a nossa geração, há mais de 20, não teve essas coisas. Só que hoje, quando eu vou ter filho, eu vou fazer o quê? Eu até mandei pra ela, vou mandar um batendo no outro lá. Quem ganhar vai ser menino ou menina. Vocês já viram isso daí? Porque hoje, quem dita isso pra nós? Os influencers. Vocês perceberam quando isso chegou no nosso coração, chegou na igreja, e hoje pra nós é normal. É normal ter mêsversário, não tô falando mal, tá, gente? Mas é para vocês perceberem como de forma sutil a nossa vida é ditada, regrada e nós obedecemos. Tudo que eles falam, nós falamos, nossa, que legal, isso é muito legal, então eu vou obedecer e vou fazer. Só que como é tão sutil, quando vem as coisas mais pesadas, você não tá mais atento, porque você já tá seguindo o baile. Ah, o influencer faz aquilo, eu faço também. Que nem, We Are The Reino, todo mundo vai fazer tatuagem lá, nós vamos fazer também. Aleluia. Glória a Deus que todos nós temos mães que falam, você não é? Aleluia, obrigado a Deus pela minha mãe. Só que nesse meio de influência e tudo mais, nós não percebemos como de forma sutil o nosso influencer tem se tornado o nosso ídolo. E eu não falo somente de pessoas que não são cristãs, gente. Que essas são mais fáceis de identificar. Mas os cristãos
tem se colocado numa posição de tanta evidência que nós não vemos mais Cristo, mas nós queremos ser como eles. Nossa, aquele cara é da hora, aquele cara é isso, aquilo. Mas você não quer mais, tipo, quero saber como ele busca. Não, quero ser como ele. Eu não quero saber o que ele tem com Deus, eu quero ser como ele. Eu quero ter as mesmas roupas dele, eu quero ir para os mesmos lugares que ele vai, eu quero ter as mesmas conexões com ele. Isso é ídolo. E são pessoas que são do meio gospel. Eu lembro de 2017, quando estourou aquela parada de worship, adoração. Lá em Sorocaba, tinha muito crente que nós denominávamos como crente martelo. Não sei se vocês reconhecem. Começa a adoração, 3 notas, worship, o carpinteiro batendo. E o cara fica assim, ó. Só em Sorocaba tinha isso, né? Aqui não. Só que, ó, o cara lá, worship rolando e todo mundo. E se você olhar de cima, que eu sempre toquei, né? Você olha de cima, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Tá todo mundo lá na adoração assim, ó. Uau, Jesus, come on. E às vezes nem sabe o porquê tá fazendo. Chegou, viu todo mundo fazendo, vou imitar. Mas não sabe o porquê. E eu acho engraçado como essas coisas têm adentrado e nós achamos normal. Porque antigamente a adoração era mais uma parada você com Deus do que uma imitação barata. Hoje adorar é imitar um André Aquino, um Alessandro Vilas Boas, porque na minha concepção eles sim são espirituais porque eles fazem gestos bonitos. Aquele menino lá da Global, ele faz uns gestos bonitos, né? Vou imitar ele porque isso é adoração, mas às vezes não. Então vamos agora para o desenvolvimento. Essa é a introdução, amém? Todo mundo está comigo? Só a introdução, beleza, amém? Vamos para o desenvolvimento agora. Primeiro ponto. A adoração pautada pelos ídolos. Imagina como eu venho dito, todas essas pessoas no meio gospel, elas vão lançando tendências, vão lançando novidades, e nós, como meros consumistas, nós vamos consumirmos essas tendências e essas novidades. Então imagina que se lançar algo novo semana que vem, todas as igrejas já vão estar cantando no próximo culto. Por que isso acontece? Porque nós somos totalmente consumistas daquilo que nós queremos para nós. A gente não quer mais saber o que Deus está falando, fazendo. A gente quer fazer o que todo mundo está fazendo. Isso é uma idolatria tão sutil porque a gente acha que a gente está fazendo certo. Todo mundo está tocando músicas bonitas, mas com a intenção errada. É idolatria, cara. Fazendo a coisa certa do jeito, mas com a intenção errada. É idolatria. Então o que pauta hoje a nossa adoração é o que a gente vê e acha que são das pessoas. Só que se a gente analisar a Bíblia, a mulher samaritana, ela chega até Jesus, ela tem uma experiência, não vou entrar em nada, mas quando Jesus chega e fala para ela, está chegando a hora que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores que adoram em? Vamos abrir esse texto? Abra lá, João 4, versículo 23. Mas virá a hora, e de fato, já abriram? Já? Desculpa, tô vendo. Calma. Amém? Acharam? Quem não achou, lê no telão. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... O quê? Caramba, igreja, acorda. Vamos interagir. Adorarão o Pai em espírito e em? Verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Nós conhecemos esse versículo de cor e salteado. Nós amamos esse versículo. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Então, eis-me aqui como verdadeiro adorador. Mas nós pautamos a nossa adoração baseado no que nós vemos os outros fazer. Peguem isso. Nós vemos os outros fazer, achamos que é legal e começamos a imitar. Só que tem um problema nisso. Se nós voltarmos ao versículo anterior, que é o 22... O versículo 22, Jesus fala para a mulher samaritana o seguinte: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Eu quero só se atentar a essa primeira parte do versículo. Então imagina que você está fazendo tudo que supostamente tem cara, cheiro e jeito de adoração, mas você não sabe para quem você está fazendo. Então Jesus está falando, ó, você está adorando, você está fazendo, mas você está adorando quem você não conhece. Vocês lembram do texto de Paulo que ele fala do Deus desconhecido? Acho que, se eu não me engano, está em Atos 17, que ele vai apresentar, ó, vocês estão fazendo isso, ofertas e tudo mais, mas esse Deus que vocês não conhecem, eu venho apresentar para vocês hoje. Então imagina que a igreja hoje tem adorado sem conhecer o próprio Deus, e isso é muito perigoso.
Porque nós adoramos pautado no que o nosso irmão está fazendo. E isso é errado, porque nós não usamos o irmão como um ponto de referência, mas como um ídolo. Nele em si só tem tudo o que eu preciso. Eu não quero chegar mais a Cristo. Eu quero ser igual ao café. Café bonitão, barbinha feita. Eu não tenho nem barba. Quero ser igual ao café. Vamos para o terceiro ponto. Segundo ponto. A verdadeira adoração provém de uma obediência. Quando nós falamos de adoração, nós pensamos muito em música, pensamos em acordes, pensamos em expressões. Imagina que isso que aconteceu agora no final do louvor foi uma expressão de adoração, a qual nós não precisamos falar, levante sua mão, fale, não. Simplesmente a igreja caminha à adoração e quer mais de Deus. A partir do momento que a igreja quer mais de Deus, nós entendemos que a adoração está fluindo. Esse é o momento que eu acho mais ápice assim, do louvor. Eu simplesmente lanço o acorde que ninguém está entendendo nada, mas vai que vai, porque todo mundo está falando em línguas, glória a Deus, e esse é o momento de ser adorador extravagante. Mas imagina que a adoração na Bíblia não é isso, propriamente dito. Eu, Mateus, Amone e a turma que tem ido para Valinhos, sempre é mais legal, não é o culto em si lá, mas o que me pega mais é o carro. Porque é 1 hora no carro, falando. E nessas falas, nessas conversas, nós chegamos a algumas conclusões. Nós temos conversado muito sobre adoração. E um dos pontos cruciais, que o Mateus já pregou, já trouxe algumas vezes, é que a palavra adoração, quando ela aparece na primeira vez na Bíblia, não é um ato de levantar as mãos, não é um ato de tocar um violão, tocar uma bateria, fazer um bend bonito na guitarra, mas é um ato de obediência. Nós vemos Abraão recebendo uma ordem de Deus. Abraão, eu quero o seu filho, o seu único filho. Sacrifique a mim o seu filho. O que Abraão faz? Demorou, Deus. Vambora, você quer meu filho? Meu único filho? O filho da promessa, né? Vamos dizer assim, o filho da promessa? Demorou. E ele começa a subir o Monte Moriá. E antes de subir o Monte Moriá, ele fala o que para os servos? Subiremos, adoraremos e voltaremos. Por acaso Isaac estava com uma bateria, um violão e Abraão era cantor? Se nós olharmos, nós não veremos isso. Subiremos, adoraremos e desceremos. Vamos colocar assim: subiremos, obedeceremos e desceremos. Então a verdadeira adoração, ela é pautada numa obediência. Não adianta nada nós cantarmos, tocarmos, se expressarmos, se na segunda nós não obedecemos o que ele fala. Então nós precisamos voltar à obediência. Porque se nós pensarmos, onde que nós caímos no Éden? Nós caímos porque nós desobedecemos. E a Bíblia vai falar dos filhos da desobediência. Esses filhos da desobediência, eles não podem agradar a Deus, eles não conhecem Deus. Não tem como eles agradarem a Deus. E nós, muitas vezes, quando nós não conhecemos Deus, nós agimos como filho da desobediência e achamos ainda que estamos adorando. Mas se você não obedece o que o Senhor fala para você deixar, parar de fazer ou caminhar e seguir, você não é um adorador. Porque é em espírito e em... Nós precisamos dessa verdade intrínseca no nosso coração. Em espírito é fácil, xerebarabá, mas é obediência depois do xerebarabará. Isso que falta hoje em dia. Filhos obedientes. Filhos que obedecem à ordem do pai. Eu acho muito louco porque tanto Abraão subindo quanto Isaac dá uma incógnita na minha cabeça. Porque imagina que Abraão ouviu a voz do Senhor, ele sabia o que tinha que fazer. Mas e Isaac? Isaac simplesmente falou: se meu pai quer que eu faça isso, eu vou fazer. Imagina Isaac deitando no altar, vendo o pai dele amarrá-lo e subir no cutelo para matar. Cara, é muito curioso essa cena. Isso é a verdadeira adoração. O filho fez exatamente o que o pai pediu. E se nós formos para o Novo Testamento, nós veremos essa cena acontecendo novamente. Em João 5, Jesus fala para as pessoas: eu não faço nada que eu não vejo o meu pai fazer. Eu estou no pai, o pai está em mim. Nós não fazemos nada à parte. Eu só faço o que eu vejo ele fazer. Então o próprio Cristo obedecia fielmente o pai. E ele é o nosso exemplo maior. Se nós não olharmos esse nosso exemplo, quem nós olharemos? Cristo obedeceu. Obedeceu até a morte, e morte de cruz.
Cara, é curioso porque se ele é o nosso exemplo, nós precisamos olhar esses pontos da obediência. Se nós olharmos mais lá para frente, Paulo em Tessalonicenses vai falar a respeito da vontade do Senhor. E ele fala, a vontade do Senhor para vocês é a vossa santificação. Nossa, agora pegou. A vontade do Senhor para vocês é a vossa santificação. Vamos entender um pouco a Bíblia. Quando nós lemos Mateus, Jesus simplesmente fala, os puros de coração verão. Então nós precisamos ver a Deus, certo? Mas quem vê a Deus? Quem é puro de coração. Então nós estamos falando de santidade. Imagina que Deus já quis se revelar no Antigo Testamento. Ele falou, separem-se, ó povo. Fiquem 3 dias que eu vou descer, falarei com vocês, conversarei com vocês, eu me revelarei a vocês. Então separem, obedeçam que eu vou descer e falar com vocês. Nós conhecemos esse texto lá quando Moisés fala para o povo. Eles se separam, mas eles têm medo de Deus. Só que hoje no Novo Testamento, nós temos medo de Deus não por conta dos raios, dos trovões, mas sim porque nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós temos como ídolos. Cara, se eu tiver que me encontrar com Deus, eu vou ter que perder isso. Tudo que eu tenho construído em mim, quando eu chego a Deus, é destruído. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se ele não divide a glória dele com ninguém, eu não posso entronizar outra coisa no meu coração, porque Deus vai destruir. E porque eu não quero que destrua o Deus do meu trabalho, o Deus da minha família, o Deus do sexo, o Deus do amor, o que é que eu faço? Deus, vem até aqui só comigo, porque isso daqui eu não vou abrir mão, não. Será que nós conheceremos a Deus assim? Sem abrir mão daquilo que nós temos construído e achamos que estamos construindo nele. Porque às vezes nós construímos o nosso trabalho, levantamos e falamos, Deus abençoe o meu trabalho e tal. Mas você não quer que Deus abençoe o seu trabalho porque você ama a Deus. Você quer ganhar mais dinheiro. Você quer ser rico. Você quer dar uma boa vida para sua família. É errado isso? Mas a intenção não é mais glorificar a Deus. Você está se perdendo de Deus, cara. Daí você vai lá, Deus me deu uma família. Daí a sua família acaba tirando você. Eu já vi isso. Pessoas que pedem, oram por uma mulher e quando recebem a mulher sai da igreja. O que acontece? Por quê? Como assim? Deus dá a família pro cara e o cara fala, ô Deus, agora eu vou cuidar da minha família. Cara, será que nós queremos esse Deus? Ou nós queremos os nossos desejos, as coisas que nós almejamos? E isso é o perigo da nossa geração. Os nossos ídolos são tão sutis que nós achamos que nós estamos construindo coisas em Deus, mas nós estamos construindo coisas no nosso ego. Tudo para nós. O interessante é que a obra da cruz nos traz de volta essa verdade de nós podermos obedecer novamente. Porque antes nós éramos esses filhos da desobediência. E agora que os nossos olhos estão se abrindo, nós temos a oportunidade novamente de obedecer. Porque nós temos o ajudador, o auxiliador, que é o Espírito Santo, e ainda assim nós temos Jesus que está à direita do Pai intercedendo por nós. Então nós temos total força para obedecer. Só por que nós não obedecemos? Por quê? Porque quando Deus se revela a nós, sempre algo de nós tem que sair. E a gente não quer abrir mão, apóstolo. É difícil abrir mão dos meus negócios. Se a pessoa, Deus pede meu negócio, agora que eu estou conseguindo ganhar dinheiro, agora comprei um carro essa semana. Daí Deus fala, Igor, dá o seu carro. Caramba, Deus, agora que eu comprei? Eu vou dar o carro para você, você fica... Essa bênção é sua. Essa bênção é sua. Imagina Abraão. Ele esperou tanto tempo pelo filho e quando ele recebeu o filho, Deus falou, dá para mim, cara? Dá para mim? Você me ama tanto? Você me quer tanto? Então dá o que eu te dei. Vamos ver se você quer mais do que aquilo que eu te dei. Mas se nós olharmos no íntimo do nosso coração, nós queremos mais do que Deus tem para nos dar do que o próprio Deus. Isso é muito triste. Porque nós caminhamos nisso, nós sempre seremos aquilo que nós seguimos, aquilo que nós contemplamos e aquilo que nós obedecemos. Se nós temos seguido mais essas tendências, eu vou falar influencer, que é mais o que a gente está familiarizado hoje em dia. Se nós temos seguido mais essas tendências, essas coisas, se nós temos contemplado mais os nossos sonhos e objetivos, e se nós temos obedecido mais a nossa vontade, não há como nós vivermos uma verdadeira adoração. E nós temos mais hoje a cara do nosso trabalho, mais a cara dos nossos desejos do que a cara de Deus. Cristo nos chamou para revelar a sua glória ao mundo.
Ele fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Não é o Igor que é a esperança da glória, mas é o Cristo no Igor. Porque o Igor em si só, ele não tem nada de bom. Mas Cristo em mim é a esperança da glória. Só que Cristo só vai ficar em mim quando eu tirar os outros ídolos. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Percebe como é difícil essas coisas? Para Deus entrar na totalidade, eu tenho que me esvaziar totalmente. Só que é complicado se esvaziar, igreja. É muito difícil, porque nós queremos que o nosso chamado seja cumprido. Nós queremos a nossa missão. Nós queremos isso, queremos aquilo. Para glorificar a Deus, mas no fundo não, é para glorificar a nós mesmos. Era para nós chegarmos num lugar a ponto de ser reconhecidos, a ponto de ser olhados e falar, caramba, eu consegui. Caramba, eu cheguei lá. Eu vou provar para todo mundo que eu consegui, que eu cheguei. Cara, isso é muito perigoso. Então o que nós precisamos hoje? As minhas mensagens sempre vão ser pautadas nisso. Conhecer a Deus. E Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Só que como nós temos falado de ídolos, nós sempre vamos pensar em fidelidade e infidelidade. E nada melhor que o próprio Deus falando para nós como ele se sente quando nós somos infiéis. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Jeremias, capítulo 2. Vamos ler a partir do 1 e vamos indo. Estão comigo aqui? Estão de boa? A palavra do Senhor veio a mim. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti e da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor. Primícias da sua colheita, todos que o devoraram eram tidos como culpados. A catástrofe vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que delito os vossos pais acharam em mim para que me deixassem? Imagina que é Deus falando isso ao povo. Vocês, porventura, acharam algum delito em mim para que vocês tenham me deixado? E ele continua. Eles foram atrás de coisas inúteis e se tornaram inúteis. Próximo. Não perguntaram onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra seca e de trevas, por uma terra onde ninguém passava nem morava. Eu vos guiei em uma terra fértil, para que comerdes dos seus frutos excelentes, mas entrastes e contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste algo abominável. Vamos para o versículo 11 agora, um pouco mais para frente. Por acaso houve alguma nação que tenha trocado seus deuses, embora nem fossem deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Esse é o coração de Deus. Quando nós somos infiéis, ele fala, caramba, antes você me amava como noiva, você corria até mim, você se encontrava comigo. Porventura eu fiz alguma coisa de ruim? O que você achou em mim para se afastar de mim? Porventura eu não te tratei bem? Eu não te guiei? Eu não te libertei? E por que agora você quer se livrar de mim? Por acaso os outros povos que têm esses deuses falsos, que nem são deuses, é Deus falando, nem são deuses, eles se livraram deles? Deixaram de seguir eles? Não. E por que vocês deixaram de me seguir? Porventura eu fiz algo contra vocês? Eu fiz algo para vocês? Imagina o coração desse Deus, né? Um Deus tão poderoso que chega para nós e fala, cara, eu te feri? Eu fiz algo para você a ponto de você não querer mais me servir? A ponto de você não querer mais me amar? A ponto de você querer criar outros bezerros de ouro no meu lugar? Gente, vamos ser sinceros. Deus não fez nada para nós. Muitas vezes nós mesmos se ferimos. O apóstolo gosta sempre de falar essa frase. Pessoas ferem pessoas. Não é Deus que fere pessoas. São pessoas, só que a gente coloca, não, foi Deus. Não, não foi Deus. Deus não nos feriu. Não foi Deus que fez essas coisas que nos afastam dele. Só que a gente culpa Deus das coisas não tá dando certo. E quando dá certo, obrigado, Deus. Mas a gente se afasta dele. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Vamos continuar.
Estão aqui comigo? Alabaxaia. Espantai-vos diante disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. Vamos falar assim: nós abandonamos o Senhor e nós em nós mesmos temos cavado para nós uma fonte que é furada. Nós tentamos em nós mesmos nos suprir. Nós tentamos no nosso trabalho, na nossa família, na nossa carência, nos suprir. Só que Deus, que é a fonte de água viva, nós abandonamos. E por que, Igor, que eu abandonei esse Deus e não percebi? Porque é sutil esse ídolo que você criou. É muito sutil. Você se torna aquilo que você tem adorado. E é sutil e você não tem visto. Porque hoje em dia para você é normal não ter mais tempo para orar. Hoje em dia para você é normal. Caramba, tô cansado. Caramba, é a rotina. Todo mundo é assim, né, Luciano? A gente trampou, estamos todo mundo cansado. Não vou orar, apóstola. Tô cansado. Deus sabe do meu coração. Deus me deu trabalho, mas eu tô dizimando, tô ofertando. Deus sabe. Deus sabe, cara. Mas vamos falar a verdade? Deus não nos criou para isso. Deus não criou para a gente ganhar o mundo e perder ele. Se nós olharmos de forma mais específica, nós veremos que nós temos sido mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E a Bíblia vai falar que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. E eu tenho medo disso acontecer e nós não percebermos. Tem muitas coisas que têm adentrado nos nossos lares, nas nossas famílias, de forma tão sutil que a gente não está percebendo. Como que é o nome daquele bichinho lá, feinho lá, parece um demoninho? Como que é o nome? Igor? Olha desse cara, velho. Olha desse cara, velho. Oh, meu Deus do céu. Qual que é o nome daquela peste lá? Lá, Bubu? Parece um demônio aquilo, meu Deus do céu. E você vê as crianças andando com isso e tipo, ó, que lindinho, ó, que fofinho. Eu fui com a Evelyn ontem comprar uma flor. Lançaram, então, ai, que bonitinho. Eu vi um cara, acho que o cara tinha mais velho que eu. Ele tava com a bolsa, com um quadradinho, com o labubu dele ali numa caixinha, cara. Voltando do labubu. Ele tava com isso e é tão sutil que é algo tão feio. Tão feio, tão feio. Mas a gente fala, nossa, é legal, né? Todo mundo tem. E de ser tão legal, logo nós vamos trazendo para nossa casa. Nós vamos deixando nossos filhos ter. Nós vamos achando normal. E Satanás, ele é tão perspicaz que ele não tem pressa. Escute isso, Satanás não tem pressa. Ele sabe do destino dele já. Desde o início de todas as coisas, o destino dele já está traçado. Só que ele não tem pressa. Então ele vai calminho. Primeiro eu vou dar aqui, eles vão achar legalzinho. Vão achar até feio no começo. Mas vão deixar entrar no lar deles. E depois eu vou colocando mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Por isso que eu falo, de forma sutil, nós vamos para a igreja, mas não vamos até Deus. Porque é sutil. Você veio para a igreja, sentiu um arrepio, foi embora e continua a sua vida cotidiana. Será que você serve a Deus de fato? Para nós contemplarmos essa glória e transbordar ela, nós precisamos entender uma coisa. Vamos para 2 Coríntios 3. Lá, Bubu, que nome feio, né, mano? Já é feio o nome. 2 Coríntios 3, versículo 7, por favor. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz justiça. Pois, na verdade, o que foi glorioso, aleluia, deixou de sê-lo, em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso,
muito mais glorioso será o que permanece. Mais um. Tendo, pois, tal esperança, valemos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o seu rosto para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Último. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Deixa esse versículo aí, por favor. Imagina que antes eles precisavam de um véu, porque era tamanha glória conforme Moisés se relacionava com Deus, que não era possível vê-lo, então ele precisava de um véu. Mas agora em Cristo, esse véu é tirado e nós podemos contemplar, ser transformados e revelar ao mundo essa glória. Só que nós não queremos isso, porque o que nós queremos hoje? A nossa glória. Imagina que nós, como cristãos, nós temos ouvido que criamos ídolos, adoramos ídolos, e agora que nós temos se tornado igual a esses ídolos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos se voltar novamente ao Senhor e falar: Deus, eu estou aberto novamente a você. Lembra das primeiras orações que você fez quando você chegou, você se arrependeu? Caramba, eu sou um homem cheio de pecados, eu preciso do Senhor, eu preciso de libertação, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, o meu casamento. Você lembra dessas primeiras orações que você fez? A gente costumou tanto a não fazer mais essas orações de arrependimento que hoje nós somos em si só suficientes. Nós não precisamos mais se arrepender porque o que nós temos errado, né? O que eu tenho errado? Eu estou indo para a igreja direto, apóstolo. Eu estou aqui todo domingo. Estou errando no quê? Imagina, Deus, o que nós temos errado? Só que nós não temos percebido a sutileza de como esses ídolos têm entrado no nosso coração. Por isso esse tema é tão importante desse mês. Nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer as primeiras orações. Lembrar onde nós erramos. Voltar às primeiras obras. Buscar novamente ao Senhor. Porque eu não posso sair daqui revelando o Igor para o mundo. Eu não devo sair daqui revelando o Igor para o mundo. Eu devo sair daqui revelando Cristo para o mundo. Cristo para o mundo. Só que se eu não conheço Cristo, não tem como eu revelá-lo. Como eu vou revelar algo que eu não conheço, que eu não contemplo? Nós temos conversado muito sobre devoção. Se você não é devoto ao Senhor, provavelmente você é devoto a outra coisa. Se você não tem a sua devoção, a sua energia gasta com o Senhor, sua energia é gasta com outra coisa. Agora pense no seu íntimo. Com o que você tem gastado a sua energia? Com o que você tem gastado a sua devoção? Se você não tem, vou ser bem daqueles casos, se você não tem 1 hora com Deus, cara, tá complicado. Você não tem mais devoção a Deus. Mas Deus me entende. Aí, Igor, eu trabalho muito. Nós temos muitas desculpas. Mas nós não temos mais amado o Senhor. E isso é chocante. Isso é terrível. Até quando nós caminharemos com outros ídolos no nosso coração? Até quando nós permitiremos que o Senhor fique magoado a ponto de falar: Igor, o que eu fiz para você se afastar de mim? Fale para você no seu coração. Luciana, o que eu fiz para você se afastar de mim? Imagina Deus falando para você isso. Imagina. E nós falamos: Deus, é que você me deu tantas bênçãos que eu me perdi nelas. Deus, você me deu tantas coisas que eu não consigo mais olhar para você. É tantas coisas que eu fui amontoando, seja traumas, feridas, conquistas, derrotas, que ficou tão grande esse amontoado no meu coração, que eu não consigo mais ver o Senhor. Eu sei que o Senhor está aí no fundinho, mas eu não consigo ver a sua glória revelada. Eu não consigo mais chorar quando o nome de Jesus é mencionado. Eu não consigo mais ter o coração quebrantado quando a tua presença vem. Porque eu estou tão cansado, tão ansioso, porque amanhã eu vou ter que trabalhar. Amanhã eu vou ter que pagar minhas contas. É dia 20. Nós temos que pagar nossas contas, nosso boleto. Então nós já viemos para a igreja: Deus, abençoa para que não falte dinheiro.
Cara, que vida vazia nós estamos vivendo. Deus abençoa, paga minhas contas, Deus. Daí Deus vai lá, paga suas contas e fala, e agora? Agora que eu paguei suas contas, você vai ter tempo para mim? Não, você vai lá e faz outra dívida. A gente é consumista. A gente consome coisas, a gente consome ídolos porque o nosso coração só tem espaço para uma coisa. Para Deus. Só que quando Deus entra, nós não queremos que Ele tire as outras coisas. Então o que nós precisamos fazer hoje? Deus, existe um espaço no meu coração que foi você que colocou. O nosso coração anseia pela eternidade. A eternidade é conhecer a Deus. Só que hoje nós temos conhecido outras coisas. Então nós precisamos orar. Deus, batalhe contra esses ídolos. Deus, quebre esses ídolos de forma violenta. Porque se for de forma leve, eu vou reerguer de novo um altar. Nós precisamos quebrar esses altares de forma violenta. Não de forma leviana. Eu vou tentar aqui, Deus, essa semana eu vou orar. Não! Chega! A gente vive o ano todo falando, essa semana eu começo, essa semana eu oro, essa semana eu jejuo, essa semana eu prego. Mas quando chega a segunda, putz, acordei cansado. Quarta-feira você nem lembra mais de Deus. Daí sexta-feira, opa, domingo tem culto. Cara, nós precisamos voltar a esse evangelho. Então eu convido vocês hoje a fechar os olhos de vocês. Vamos pensar se nós temos mais refletido a glória de Deus ou a nossa própria glória. Quando nós analisamos as tentações de Jesus, nós veremos que Satanás ofereceu a glória do mundo para Jesus. E a glória do mundo que foi oferecida para Jesus, ele rejeitou. Só que nós de bom grado temos abrido o nosso coração falando, eu quero, vem em mim. Eu quero ser o cara, eu quero ser a mulher, eu quero conquistar, eu quero fazer. Eu quero chegar lá. Eu quero ser conhecido. Eu quero ser conhecido para levar a Deus. Mentira. As nossas intenções estão meio conturbadas. Então vamos pensar um pouco se de fato nós estamos dispostos a deixar Deus destronar esses ídolos. Porque através do Espírito Santo Ele tem poder para isso. Porque se Deus não divide a glória dele com ninguém, eu creio que Ele vem com violência para tirar os outros deuses. Então nós precisamos deixar que Ele haja nas nossas vidas. Parar de limitar o agir de Deus nas nossas vidas. Parar de limitar o agir de Deus na nossa mente. Parar de limitar o agir de Deus no nosso coração. Jesus, neste momento eu quero orar para que eu e os meus irmãos, nós como Igreja Casa e Restauração, voltemos a entronizar o Senhor no nosso coração. O nosso coração não tem mais lugar para luxúria, para vanglória, para vaidade, para virtudes que são vãs.